O ex-presidente Lula, que ontem deu uma entrevista, e aí eu queria entrar até nesse assunto, a gente já que estamos falando de pré-candidatos à presidência da República, né, Raquel? Vamos falar sobre o ex-presidente Lula. Ontem ele deu uma entrevista que está repercutindo bastante ainda, foram mais de 3 milhões, já tem mais de 3 milhões e meio de acessos, uma entrevista que ele deu ao podcast Podpah, e ele, podcast Pá, né, que fala, eu acho. E ele justamente disse que Bolsonaro é uma anomalia política. Vamos ouvir o que disse Lula. Há uma cultura política no Brasil. Normalmente, uma pessoa que ganha uma eleição, ele tenta esquecer tudo que o outro estava fazendo porque ele quer construir a sua marca. Quando você falou do Bolsa Família, eu fiquei sacando, eu fiquei aqui meditando, falei, esse Igão, ele está falando do governo Bolsonaro, porque foi ele que acabou o Bolsa Família. E eu vou te contar uma coisa, ô Igão, o Bolsonaro é uma anomalia política no Brasil. Sabe o que é anomalia? Ele não era para existir. O povo brasileiro, pela luta que já fez, não era para ter uma figura grotesca, né? Porque ele é grosso. Ele é grosso. Bolsonaro é uma anomalia política, Raquel, na sua análise? Eu acho que na democracia cabe tudo, né? Inclusive um Bolsonaro. Agora, aqui ele entrou, vamos dizer assim, a ascensão de Bolsonaro se deu por vias assim um pouco duvidosas. A gente teve aí, nós tínhamos um candidato que estava na frente das pesquisas, que era o Lula, e que foi, né, levado para a cadeia, né? E abriu caminho aí, abriu espaço para o Bolsonaro. Teve também a questão da facada, que contribuiu também para que o Bolsonaro acabasse vencendo as eleições porque não participou dos embates. Enfim, se é uma anomalia política, essa anomalia foi criada pela própria democracia, faz parte do jogo, por mais que a gente deteste os jogadores, isso faz parte do jogo. Eu queria dizer, Fabiola, sobre essa entrevista do Lula ao Podpah, né? O podcast Podpah, né, que você bem salientou, bateu recorde de audiência, né? A gente sabe que Lula é um fenômeno midiático, ninguém pode negar isso, né? Para o bem ou para o mal. O petista tem muita capacidade de chamar para si as atenções, não só do público, né, dos eleitores, seja os eleitores a favor, seja os eleitores contra, seja da mídia, dos políticos também. E os números da entrevista não negam esse efeito Lula, né? Mais de 3 milhões de acessos, como você falou. No Twitter, por exemplo, as menções a Lula superaram as menções ao presidente Bolsonaro em 93%, né? A mais. Bolsonaro apresentava ali a sua live semanal no mesmo horário. Para a gente ter uma ideia da popularidade do Lula, né? Por volta das 7h30 da noite, a entrevista do Lula no Podpah, ela tinha por volta de 175 mil usuários online, ou seja, estavam presentes naquele momento assistindo a live. Enquanto na live do Bolsonaro, ela contava com apenas 8.877 espectadores, menos de 9 mil espectadores para 175 mil espectadores na entrevista do Lula ao Podpah. Então, é mais um reflexo do que dizem as pesquisas eleitorais. Lula tem a preferência dos eleitores por enquanto, e tem a preferência dos espectadores por enquanto. Por enquanto, a gente está falando disso. Política é isso, né? É o por enquanto. O interessante dessa entrevista, Fabiola, é que esse formato podcast ele atrai muito o público jovem, um público bastante jovem, né? E Lula soube bem aproveitar essa audiência desse público, falar com esse público, que é uma fatia muito importante do eleitorado brasileiro. Uma outra coisa que me chamou a atenção, se você me permite, Fabiola, nessa entrevista, foi o reconhecimento que Lula fez quanto ao seu maior desafio nessa eleição. Lula sabe que o principal obstáculo não é Bolsonaro ou uma terceira via. A grande questão do Lula é a antipolítica, né? A política ela tem sido vista há alguns anos como algo sujo, como algo criminoso, como uma prática que as pessoas puras, as pessoas de bem, as pessoas limpas, elas precisariam tomar distância dessa política. Então, na entrevista, eu acho importante que Lula chame as pessoas a participarem da política, né? Não só a crítica à política, mas também participar da política. O que eu acho que ele faz muito bem. Faz bem para a campanha dele, esse chamamento, e faz bem para a democracia do nosso país. Porque
eu concordo, não há como conceber a democracia sem a participação democrática, ou seja, sem a participação do povo. Se as pessoas não vão às urnas, se elas não participam da política, então a política acaba sendo terceirizada, né? Sendo exercitada por terceiros. Isso a gente já viveu na ditadura militar, com voto indireto, com os governadores e os prefeitos biônicos. Isso a gente não quer mais. Naquela época, os nossos direitos políticos foram sequestrados, a nossa democracia foi sequestrada da gente. Então, eu achei muito importante esse chamamento do Lula, o chamamento à participação política. Achei muito conveniente, porque, Fabiola, nós somos entes políticos, todos nós somos entes políticos. Estejamos nós engajados na política partidária ou não, somos entes políticos. Nós somos corresponsáveis pelos políticos que nós elegemos ou aqueles que nós deixamos de eleger. É tudo nossa responsabilidade. Não tem como a gente terceirizar isso. Eu sempre bati muito nessa tecla, Fabiola. Inclusive, no meu livro, O Brasil Tem Cura, eu falo exatamente nisso, que os políticos eles não são extraterrestres. Sim. Eles são frutos da nossa sociedade, são reflexos da nossa sociedade, né? Dos nossos valores, das nossas escolhas. Isso foi um ponto que achei mais um ponto que eu achei importante na entrevista do Lula. Você quer que eu elenque mais algum? Não, eu acho importante. A gente está decisivo aqui. A gente está até na nossa enquete aqui no YouTube nesse momento, tem muita gente comentando aqui conosco. Na nossa enquete está o seguinte: está falando justamente sobre essa aliança. Até queria a tua opinião sobre isso, Raquel. A aliança que o Lula e o Alckmin podem fechar. Eles devem ter mais um encontro nos próximos dias. Estão soltando aqui e ali, né? O Lula fala, olha, o Alckmin é um tucano que olha para os pobres. O Alckmin participou de um encontro lá com as centrais sindicais e falou, quem sabe, talvez, né? E até a gente colocou aqui, você acha que uma aliança, a gente colocou essa enquete, você acha que uma aliança com o Alckmin favorece ou prejudica a possível candidatura de Lula em 2022? E boa parte está dizendo que o quê? Favorece. 74% disseram que favorece. Você acha que seria uma boa uma aliança? Seria uma boa para quem? Para Lula ou para Alckmin? Uma aliança Alckmin-Lula? Para ambos, né? As estratégias eleitorais indicam, né, que quando você faz aliança, você tem que fazer aliança com os diferentes, não com os iguais. O Lula atrai o voto da esquerda. O Lula atrai o voto do petista e daqueles que se identificam com a ala progressista da sociedade. O Alckmin já conversa com a ala mais tradicional da sociedade. Então, você seria unir o útil ao agradável, falando aí de estratégia política. Seria bom para ambos, né?